Então, olha só. Vamos começar aqui com a aula. Com a aula não, é com a revisão do PAS. Continuando com nossos exercícios hoje. Vamos para a questão 27. Tá? Aquela é mais simplesinha. Depois eu vou para 23 e aí a gente vai para outras áreas. Potência, energia, aquelas forças, né? Do Newton, esse esqueminha aí. Então, questão 27 da UEM, 2013, de janeiro. Uma coisa que eu não falei para vocês, assim que a gente terminar o material do PAS e do PSS, eu vou colocar um mapa conceitual, tá? Eu vi que alguns professores mandaram. Eu não mandei antes porque conforme a gente ia descobrindo coisas novas, eu tenho que atualizar o mapa, dá muito trabalho fazer mapa conceitual no computador. Então, assim que terminar, depois da lista de exercícios, eu acho que a gente deve ter uns 40, 50 exercícios ao todo, tá, nessa lista, contando o que a gente já fez, é claro. No finalzinho eu coloco uma página com mapa conceitual para quem acha que é válido, mas eu sinceramente não gosto muito de mapa conceitual, porque funciona muito bem para quem sabe o conteúdo, para quem está precisando absorver, não adianta. Então eu acho, né? Mas sei lá, cada um é cada um. Então vamos lá, questão 27 da UEM. Fala o seguinte: em relação ao movimento circular e uniforme, analise as alternativas abaixo. Então nós já sabemos que estamos falando de um movimento com velocidade constante, CTE constante. Importante que essa velocidade aqui é o valor da velocidade. Ele não fala nada sobre direção e sentido. Até porque quando o objeto está girando, cada hora ele está indo para um lado. Uma hora está indo para cima, outra para a esquerda, depois para baixo, depois para a direita. Tá? Então, o vetor velocidade não é constante, é o valor da velocidade. Se eu fosse mais purista, eu colocaria aquela função módulo, sabe? Que você só tem os valores. Na matemática, quando vocês fazem a função módulo, vocês falam que são só os valores positivos. Isso é verdade. A função módulo só tem valores positivos. Mas quando a gente pensa num vetor, o módulo é só o valor dele. Então, a primeira alternativa, 1. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de velocidade angular é radianos por segundo. Ou seja, a velocidade angular ela é medida em radianos por segundo. Aí é só você lembrar, bom, velocidade angular é a variação do ângulo no tempo. Eu estou medindo o ângulo em radianos, que é o sistema internacional, beleza, e o tempo em segundos. Então, a primeira é verdadeira. Segunda, vou fazer aqui. O período de rotação é o intervalo de tempo em que o móvel, que descreve o movimento circular e uniforme, percorre um ciclo completo. Essa é a definição de período. Tá, o período é justamente o tempo de uma volta. E vocês depois vão ver que não é nem sempre uma volta. Tá lá no segundo ano. Que também acontece uma coisa parecida com o que acontece com o primeiro. No segundo ano tem conteúdos da apostila do positivo que não englobam o PAS e o PSS. A apostila positiva é feita para o Brasil, não é feita para o Paraná, apesar do positivo ser daqui, né, originalmente. Então, a gente precisa dar uma esticada numa apostila que vocês não recebem. A gente vai também tratar disso, sendo presencial ou não, tá? Não se preocupem. Em questão de PAS e PSS, vocês vão estar munidos de todo o conteúdo. Mas essa é verdadeira. Por que eu falei da apostila lá para frente? Porque ondas, quando a gente fala de uma onda ou de um pêndulo, o pêndulo tudo bem, ele volta para o mesmo ponto. Mas ele não necessariamente dá uma volta completa. 4. A aceleração centrípeta é proporcional à velocidade angular ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente tem que brincar um pouquinho. Para resolver essa aqui, a gente tem que lembrar do conteúdo lá de trás, que até a gente fez na quinta-feira, um exercício, que é a aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R. É a aceleração que está associada à resultante centrípeta, que é uma força que às vezes é imaginária, ela não existe, né? Uma força, uma combinação de força, né? Uma resultante, que aponta para o centro da trajetória. Por isso que o objeto faz uma gira, por exemplo, a Lua em volta da Terra, a aceleração centrípeta é a gravidade. Tá? Aí você vê aqui, ó, V quadrado sobre R, fala, ó, aceleração centrípeta é proporcional à velocidade angular ao quadrado. Cadê a velocidade angular aqui? Não tem. Só que aí a gente precisa unir esta equação com esta equação. Velocidade igual a ômega R. Então, a aceleração centrípeta, no lugar do V, eu vou colocar ômega R, tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio. Quando tem quadrado assim, né, não precisa fazer nenhuma regrinha, só os dois ao quadrado mesmo, dividido pelo raio. Então eu vou simplificar esse raio com o quadrado de cima.
E a gente tem que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Então, sim, esta é verdadeira. Mas tem aquela questão, né? Se você não conseguisse resolver, pelo menos você não perdia a questão como um todo, que eu ganhava parcial. 8. Tudo fora de ordem aqui na minha telinha. O módulo da velocidade tangencial é constante. É disso aqui que ele está falando. Ó. O módulo da velocidade é constante? Sim. Ou pode fazer de branco para ficar tudo igual. Sim. 16. A aceleração tangencial é proporcional à velocidade tangencial ao quadrado. Vamos diferenciar o que é tangencial e o que é centrípeta. Centrípeta é aquela que puxa para o centro. Todo movimento circular tem, tá? Todo movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta, todo. Agora ele fala que a velocidade é constante em valor. A tangencial é a aceleração que vocês conhecem lá do primeiro bimestre, que é a variação de velocidade em valor, em módulo. Então, o corpo que tem movimento circular uniforme, ele não tem aceleração tangencial ou escalar, ele tem só centrípeta. Então, nesse caso aqui, ele não possui aceleração tangencial. A única que está errada é a 16. Tá. Se ele possuísse as duas, professor? Bom, se ele possuísse as duas, ele teria um movimento circular e não uniforme. Ele ficaria mais rápido ou mais lento. Tá. E é a aceleração que a gente chama de aceleração vetorial, porque tem duas acelerações. A total é a combinação delas. Então, é comum em exercício aparecer assim: no movimento circular uniforme não há aceleração? Há centrípeta. Porque se não houver centrípeta, não há movimento circular. Mas não existe aceleração comum, que é aquela do acelerador do carro, que você pisa, ou do freio, que você pisa e muda o valor da velocidade. Tá, então a somatória que seriam todas menos a 16. O outro era o 23, né, que eu falei que eu fazia com vocês, que é o outro de circular uniforme. Depois a gente vai para as outras questões de assuntos soltos para dar uma refrescada na memória de vocês aí. Deixa eu minimizar aqui. Então, ó, a 23. Durante uma corrida, um ciclista se desloca em uma pista circular de raio R, metros, e largura L. Largura seria o comprimento dessa pista, né? É, né? Não, né? Largura não. Largura seria a espessura dessa pista. Estranho, largura da pista. Bom, vamos ver. Assinale a alternativa correta. 1. A cada volta completada, o ciclista percorre uma distância igual a 2πr. Então, a largura é realmente a espessura dessa pista, o espaço ali que ele tem para andar. Na primeira, ele pergunta se em uma volta ele percorre 2πr. Bom, em uma volta ele faz o comprimento da pista, que é 2πr. Uma volta na circunferência, beleza, 2πr. 2. A força centrípeta sentida pelo ciclista, aquela que aponta para o centro, que ajuda ele a fazer a curva, é menor quando ele se desloca do lado interno da pista do que quando ele se desloca pelo lado externo. Então aqui você pode pensar de várias maneiras, mas olha só, a gente na questão anterior, a gente viu que a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. O que acontece se o raio aumenta? A aceleração diminui, considerando que a velocidade é constante. Então, se ele está mais distante na borda externa da pista, ele precisa de uma aceleração menor, de uma força menor. Eu lembro de ter comentado isso, vocês talvez não lembrem, na aula normal lá, sobre o assunto, que eu falei que naquelas pistas de atletismo, quando os caras saem, fazem classificação, a melhor posição pro atleta é no meio, porque ele consegue correr e pela visão periférica ele vê os adversários, os que estão para dentro da pista e os que estão para fora. Mas fisicamente o melhor lugar é a parte mais externa, porque na parte mais externa você tem que fazer menos força para jogar seu corpo pro centro e andar mais, correr mais para frente. Quem está por dentro tem que fazer muito mais força, vamos dizer assim, intencionar mais o movimento para dentro da pista, da curva, para conseguir fazer a curva, do que quem está por fora. E é isso que ele está perguntando. Então, a aceleração é menor quando ele está do lado interno da pista? Não. A aceleração
é menor quando ele está do lado externo da pista, mais por fora da pista. Você pode pensar num carro também. Se você vê aquela galera na estrada que acha que é uma pista de corrida, daqui, por exemplo, daqui de Londrina para Apucarana, depois que passa Arapongas, por exemplo, é que de Arapongas para Apucarana é uma reta, basicamente. Mas de Arapongas para cá, para Londrina, a pista é muito boa, ela tem 2, 3 faixas às vezes, e você vê as pessoas fazendo, principalmente à noite que tem menos gente, o cara corta a curva, né? Ele vai lá por fora da curva, igual um carro de Fórmula 1, e ele entra na curva, aumentando o raio da curva para ter menos aceleração, precisar de menos atrito para ficar na pista. Então a 2 é falsa. Vamos para a 4. Lá vem a bicicleta. Se a coroa ligada ao pedal da bicicleta por meio de uma corrente tem raio RA e a catraca tem raio RB, quando o ciclista faz a coroa girar com velocidade ômega A roda traseira da bicicleta gira com velocidade angular ômega B igual a... Vamos entender aqui então. A coroa é onde ele pedala. Vamos fazer aqui a coroa. Aqui temos a coroa, ele pedala aqui. E atrás nós temos a catraca, que é onde está preso na roda. Essa catraca ficou meio troncha aí, mas tá bom. Aqui e aqui. Ele fala que aqui nós temos um raio A, né? É isso, né? Coroa, raio A, e a catraca, raio B. Bom, primeira coisa, o que acontece nessa transmissão de movimento? Quem transmite o movimento é a corrente, então a velocidade de A é igual à velocidade de B. Tá? Ele está perguntando das velocidades angulares, não é? Então, olha só. No lugar de V, vou colocar ômega RA, que V é ômega R, né? Então, ômega RA, peraí, ômega RA, deixa eu colocar aqui, aceitar a pessoa que está chegando aqui. E aqui, ômega B, RB, tá? Ou seja, a rotação da de trás é igual a ômega A, RA dividido por RB, que é justamente o que está na alternativa. Só que você fala, professor, ele perguntou da roda, ele não perguntou da catraca. Mas a roda, ela está ligada à catraca por meio de um eixo. Então aqui nós temos a roda, também meio troncha. Ela está ligada por um eixo. E o que acontece quando a catraca gira uma vez? Quando a catraca gira uma vez, a roda também gira uma vez. Então a velocidade angular, quanto de ângulo essa rotação tá mudando, né, com o tempo, é igual para a catraca e para a roda. Então esse valor que é da catraca vale também para a roda. Então essa aqui é verdadeira. Não é à toa que ele não passou nenhuma informação da roda, né? Ele só passou da catraca e da coroa. Puta, podia ter colocado os nomes mais fáceis, né? Uma coquinha. Vamos lá, 8. A distância linear percorrida pelo ciclista pode ser calculada pelo produto do raio da pista e o ângulo varrido em radiandos durante sua trajetória. Aqui eu vou deixar essa por último, vou precisar de um espaço maior, tá? Mas isso aqui depende de matemática. Isso aqui é uma questão de matemática dentro da de física. Tá? Você não precisa necessariamente trabalhar com física para colocar essa questão. Essa é uma vantagem e desvantagem da somatória. Daqui a pouco a gente faz a 8, que eu vou precisar de mais espaço ali. Então, 16. Se o ciclista mantiver uma velocidade angular constante, o movimento circular realizado é considerado uniforme. Se ele toda hora estiver variando o mesmo ângulo com o mesmo tempo, o movimento é uniforme? Sim. Porque se... Oh, Jesus. Se a velocidade angular é constante, o raio não vai mudar da pista, também é constante. Se duas coisas são constantes do lado, a outra também tem que ser constante. CTE constante. Então a 16 também é verdadeira. Então nós temos até agora a 1, a 4 e a 16. Falta 8. A 8 eu vou limpar um espaço aqui. Tá? Eu lembro que eu perguntei para vocês sobre radiando na aula. E vocês ficaram meio assim. Professor, não lembra muito bem essas coisas de radiano. Então, vamos lá. Paga. Tá. Então, para resolver a 8, a gente precisa lembrar
o que a gente está falando de arcos de circunferência. O que é um arco? Então temos uma circunferência aqui, muito bem desenhada pelo programinha, aqui. E eu tenho um ângulo qualquer. Aqui, por exemplo, eu vou falar que o ângulo é de 30 graus. O arco, que é esse negócio aqui, é esse pedacinho aqui, ó. É quanto da circunferência, quanto do diâmetro, do comprimento da circunferência foi utilizado para aquela angulação que você escolheu. Como que a gente pode calcular o arco? Se você tiver em graus, você não vai conseguir muita coisa não, tá? Agora olha só. Como que é uma volta completa? Uma volta é 2πr. Ou 2π vezes o raio. Então, é o raio vezes 2π, que é o ângulo enradiando, 360 graus enradiando. Então, você tem aqui, para uma volta, o ângulo e o raio. Tá? A multiplicação do ângulo pelo raio. Vamos pensar para meia volta. Para meia volta, eu tenho que seria πr, né? Porque só dividir por 2. Ou π vezes o raio. De novo, o π, desculpa, aqui é o θ, é o ângulo, que é π, 180 graus, irradiando. E aqui o raio. Então, se você for fazer isso para qualquer ângulo, funciona. Esse arco, tá? Você consegue calcular o arco de uma circunferência pelo ângulo θ vezes o raio, desde que o ângulo esteja irradiando. Então, só para deixar claro aqui, olha lá, como que seria esse rosinha que eu calculei ali? 30 graus, vamos lá, π é 180, né? 30 graus é 1/6 de 180, não é? Você tem que precisar pegar 30 e multiplicar por 6 para dar 180. Então, esse ângulo em radiandos, esse arco o ângulo é 30 graus, π sobre 6 vezes o raio. Então, de novo, é o ângulo vezes o raio. E aí você calcula esse arco aqui, tá? Só que vai dar em função de π, mas é a mesma coisa você calcular o comprimento e fazer a regrinha de 3. 2πr igual a 360. X igual a 30. E aí você vai descobrir quanto que está relacionado ali. Então ele fala, a distância percorrida, ou seja, o arco, pode ser calculada pelo produto entre o raio da pista e o ângulo varrido em radiandos? Sim. Essa 8 também é verdadeira, tá? Então, a única falsa aqui é a 2. Vocês estão vendo que, pelo menos nessas questões, tem que lembrar que é do vestibular, né? Não é do PAS e do PSS. Mas muitas alternativas verdadeiras, poucas falsas, né? Uma falsa, acho que em cada uma. Não lembro agora. Ok? Vamos pegar de um outro assunto para dar uma variada? Vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui. Pegar 31. Vou minimizar aqui. A 31. Questão 31, da UEM. O gráfico abaixo representa o módulo da força que atua na direção de um deslocamento de uma caixa de 100 kg. Vamos anotar esse valor aqui. 100 kg. A caixa é puxada por um motor que gasta 10 segundos para arrastar a caixa nos 10 primeiros metros. Tá? Então, 10 segundos para um deslocamento de 10 metros. E mais 10 segundos, então mais 10 segundos, para arrastar mais 20 metros. Então, por um deslocamento de 20 metros. Aí a gente tem o deslocamento total, né? E aqui no gráfico vai até o 30, que são os 10 mais os 20. Assinala o que for correto. Então, olha só, a gente está falando de massa, tempo, deslocamento, a gente está voltando para aquela parte da mecânica que a princípio ou é força ou é trabalho, alguma coisa do gênero.
A potência desenvolvida pelo motor nos 20 primeiros metros do percurso é de 50 watts. Então, ele está falando de potência. Tá? Como que eu calculo potência? Bom, por definição, potência é energia ou trabalho, que é a transferência de energia, sobre o tempo. Ele quer a potência. O tempo, ele quer nos 20 primeiros metros. Então, olha só. Primeiro, ele andou 10 metros em 10 segundos. Depois 20 metros em 5 segundos. Ele quer nos 20 metros. Então, aqui eu vou ter que desmembrar. Lembrar que aqui eu tenho dois trechos de 5 segundos para dois trechos de 10 metros. Por que eu sei que é igual? Porque tá vendo que isso aqui é uma reta? Aqui, ó. Não o que eu fiz, né? O que está no gráfico. Se é uma reta, quer dizer que ela está variando da mesma maneira. Então, para andar 20 metros, eu tenho que escolher. Eu tenho que pegar aqui a primeira situação mais esse trecho aqui da segunda situação. Tá? Então, como que eu vou calcular isso? O trabalho, tá? Eu poderia calcular força vezes distância, força vezes distância. Pelo menos para a primeira situação. Na segunda, a força já não é constante. Dos 10 segundos até aqui, até dar 15 segundos, né? Desse trecho aqui que tem 5 segundos, eu não tenho uma força constante. Então eu não consigo calcular pela fórmula. E aí, gente, não é uma coisa que eu gosto de ficar generalizando, mas é quase sempre real. Quando a fórmula não funciona, o que a gente usa? Área. Então, a área desse gráfico, eu vou fazer... Bom, vamos fazer assim mesmo. Essa área toda aqui, essa área verde, mais esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, toda essa área é o trabalho, porque é força vezes distância. Tá? Então eu vou calcular a área. Se vocês perceberem, tá meio ruim de calcular essa área, porque é um trapézio, dá para calcular, quem sabe lembra do trapézio aí, mas normalmente as pessoas esquecem. Então, a área dessa primeira parte é um retângulo, 50 vezes 10, 500 joules. Dessa parte de baixo aqui também é um retângulo, que a base vale 10, né? De 10 a 20 vale 10, e a altura está exatamente na metade. Por quê? Porque isso aqui é uma reta que vai de 50 a 0, e no metade do caminho ela está onde? 25. Então a base é 10, a altura é 25, nós temos 250 joules. Agora, esse pedaço aqui é o que eu vou chamar de área 3. Eu preciso calcular separado. Dá para calcular nessa parte branca, que vai ficar meio bagunçado. Então eu vou calcular aqui, ó. É um triângulo. Oh, meu Deus. A área 3 é base vezes altura dividido por 2. A base vale 10. A altura também vale 25 dividido por 2, que é de 25 até 50, né? Então dá 250 dividido por 2, que dá 125 joules. Se você somar tudo isso, dá 825 joules, né? 750 mais 125, não, 875 joules, né? Dividido pelo tempo. Quanto tempo demorou mesmo? 10 segundos para andar até 10 metros e mais 5 segundos para andar os outros 10 metros. Então, ao todo, 15 segundos. Então, a potência é igual. Vamos fazer a divisãozinha aqui na Calculators. 875 dividido por 15. Vixe. Ó, deu quebrado aqui o valor. Deu aproximadamente 58 watts. Aqui está falando que é 50, então essa alternativa está errada. Tá? Agora, provavelmente, se você fizer força vezes distância, que você não pode fazer para o segundo trecho, você vai achar a resposta de 50 watts. Tá? Bom, o trabalho realizado pelo motor em ambos os trechos são diferentes. Então vamos calcular aqui na 2 o trabalho para cada um dos casos. Como que eu vou fazer isso? No primeiro caso, de 0 a 10, eu posso calcular a força vezes distância, porque aqui é constante. Eu já sei que vale 500 joules. Então aqui tem 500 joules de trabalho. Tá? No segundo trecho, ali, eu terei que calcular a área do triângulo que faltou.
deste triângulo azul. Deixa eu apagar essa parte branca aqui, gente. Essa parte verde. Espera aí. Para dar uma limpada nesse... Eu devia ter feito em camada aqui, eu fiz tudo junto. Espera aí. Aqui. Aqui, limpa, 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 limpa. Bom, beleza, tá mais ou menos limpo. Que área que eu vou precisar calcular agora? Vou precisar calcular, então, esta área aqui, ó, que é o segundo trecho. Tá? Esta área é base vezes a altura dividido por 2. De 10 a 30, a base é 20, a altura é 50 dividido por 2. 50 vezes 10, né, porque 20 dividido por 2 dá 500 joules. Então, olha só, o trabalho do primeiro trecho foi 500 joules e do segundo foi 500 joules. Então, não são diferentes os trabalhos. Tá? 4. A potência desenvolvida pelo motor durante todo o percurso é de 100 watts? Bom, para descobrir todo o percurso, eu vou pegar a potência, trabalho sobre o tempo. O trabalho total é 1000 watts, opa, tem um zero a mais, né, que é a soma dos dois trabalhos, pelo tempo total. Qual foi o tempo total? Foi 10 segundos para andar no primeiro trecho e mais 10 segundos para andar no segundo trecho, né, de 10 a 30 metros. Então, ao todo, 20 segundos. Isso aqui eu vou dar uma simplificada, 100 dividido por 2, 50 watts. Então, essa é verdadeira. Tá? 4. A potência desenvolvida pelo motor não depende do tempo de duração da transferência de energia? Essa é falsa. Tá? Aqui você tem que pensar no contexto geral. A potência do motor depende sim da transferência, do tempo que isso aconteceu. Se acontece mais lentamente, a potência é menor. Se acontece mais rapidamente, a potência é maior. Então essa 8 está excluída. E por último, a aceleração com que a caixa é arrastada nos 10 primeiros metros é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem duas maneiras de resolver. Tá? A mais simples é se você aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Então deixa eu apagar esse pedacinho aqui de cima. Porque a 16 força resultante é massa vezes aceleração. A força que age é de 50 newtons. A massa é 100. Então a aceleração eu quero. Então a aceleração é 50 dividido por 100, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então a 16 é verdadeira. Então, verdadeiras aqui, 4 e 16. Tá? Então, isso aqui mistura um pouquinho de força, um pouquinho de trabalho e potência que está associada ao trabalho e energia. Outro jeito de calcular seria por energia. Tá? Trabalho é igual a variação da energia, não sei o quê. Só que daria mais trabalho. Você teria que calcular a velocidade final, daria bem mais trabalho. Aplicando a segunda lei de Newton é muito mais simples, né? E pensando que o tempo faz parte é um fator que pode atrapalhar vocês na prova, não sair igual um louco fazendo conta à toa, também, né? Também ajuda um pouquinho. Vamos ver. Vamos lá, vou fazer a 30, que ela é um pouquinho feia, mas eu acho que vai dar o tempo certinho para acabar a aula, tá? Cadê? Vou até fechar já aqui meu PDF, que eu não vou precisar mais dele. Então, olha lá. Através de uma polia ideal, passa uma corda C1 que sustenta duas massas, M1 e M2. Outra corda C2, presa a M2, sustenta uma massa M3, conforme a figura. Considere as cordas idênticas e ideais, ou seja, elas não esticam e não têm massa. Considere também que a tração em C1 é T1 e que a tração em C2 é T2. Se M1 é diferente de M2 e M3, pode-se afirmar corretamente que... E aí você vai olhar as alternativas, porque por enquanto não temos ideias do que precisamos fazer. Vai falar, quando M2 e M3 são iguais a M1, somados, né, a aceleração é nula.
com M3, M1, blá, blá, aí você tem um monte de possibilidades. E ele está falando de aceleração, de tração. Então o que eu preciso fazer? Desenhar cada uma das caixas. Esse é aquele tipo de somatória que você faz um monte de esqueminha e depois só sai marcando, tá? E escolher um referencial. Eu vou falar que esse sistema está rotacionando para cá. Eu nem sei se é verdade. Com aceleração para cá, certo? Só para manter o referencial. Então tudo para cá é positivo, em sentido horário. Que forças agem em M1? Em M1 eu tenho a tração 1, aqui é o M1, tá? Esqueci de colocar. M1, M2 e M3. E temos também a força peso de 1, que age nessa caixa. Na caixa 2 eu tenho a tração T1, que é igual à tração da caixa 1, porque afinal de contas é o mesmo fio, no mesmo fio é a mesma tração. E temos a tração T2, tá? A tração aqui é T2. Já na caixa 3, nós temos T2, né? Porque está no fio 2. E, opa, faltou uma coisa lá em cima, já coloco. E o peso de 3. Na caixa 2, gente, faltou aqui o peso da caixa 2, né? A caixa 2 tem peso. Bom, para a caixa 1, tudo que está para cima é positivo. E para as outras caixas, o que está para baixo é positivo. Então, vou montar as equações para as 3 caixas. Para a caixa 1, força resultante é massa vezes aceleração. O que é positivo? A tração 1, o peso de 1 é negativo, que é massa de 1 vezes a aceleração. Para a caixa 2, força resultante, massa vezes aceleração. O que é positivo? Que está para baixo, P2 menos T2. E o que é, positivo. E o que é negativo é o que está para cima, T1, que é igual a massa de 2 vezes a aceleração. E para a caixa 3, força resultante igual a massa vezes aceleração. O que está para baixo é positivo. Então, P3 menos T2, que está para cima, é igual a massa 3 vezes a aceleração. Para descobrir a aceleração do sistema, eu teria que fazer o quê aqui? Eu teria que juntar todas essas equações. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tração 1 menos P1 é igual a M1 vezes A. Nossa, gente, mas tá horrível de escrever aqui. Vezes A. Ei, meu amigo, vamos. Vezes A. Aqui o igual, aqui o igual. M2 vezes... filho. Vezes A e M3 vezes A. Para a caixa 2 eu tenho que aqui é T1 é negativo. T2 e o peso 2. E para a caixa 3 eu tenho que T2 menos P3. Tá? E eu vou somar todas essas equações. Tá bom? Eu vou dar uma diminuída aqui nessas equações que eu já montei. E no desenho. A gente não vai usar isso aqui agora. Só para chegar na equação. Lá, até o terceiro ano, gente, vocês vão estar fazendo esses sistemas de cabeça. Por mais que vocês achem que amigo é meu, vocês vão começar a olhar e já fazer assim, isso aqui cancela isso aqui cancela outra coisa. Opa. Então, mais para frente vai ficar um pouco mais simples, você não vai precisar montar todas as equações. Apesar que se está com tempo sobrando, monta as equações, que aí é garantia de acerto. Deixa eu diminuir essa equaçãozinha aqui também. Para a caixa 1. Vamos diminuir para a caixa 2. Aqui. Abre um espaço legal para a gente fazer aqui. E para a caixa 3. Vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Acelera. Pronto, caixa 3. Então, olha só. Puxa para cá. Tá? Bom, vamos continuar. Vamos fazer aqui, então, a soma. Eu tenho a soma das massas, né? Então, é massa 1, massa 2, mais massa 3, com a mesma aceleração. Porque se estiver movimentando o que está indo para baixo é igual ao que está indo para cima. Olha aqui. T1 cancela T1, positivo e negativo. E T2 cancela T2. Então, vai ficar peso 2 mais peso 3 menos peso 1. Professor, se eu tivesse escolhido o outro lado, só inverteria o sinal dos pesos. Mas esse aqui não é nenhum ponto. Tá bom?
Vamos abrir mais uma vez aqui essa equação. Peso não é massa vezes gravidade? Então vai ficar massa 2 vezes gravidade mais massa 3 vezes gravidade menos massa 1 vezes gravidade, que é igual. Eu vou chamar de massa total só para ficar mais simples aqui para caber. Todas as massas multiplicam a gravidade. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. M2 mais M3 menos M1 vezes a gravidade é igual a massa 1 mais a massa 2. Vai cortar. Filho de Deus. Deixa eu apagar aqui, gente, fazer de outra cor, peraí. Então, vou colocar aqui então. Colocar a gravidade em evidência. Massa 2 mais massa 3 menos massa 1, que multiplica a gravidade do lado esquerdo, né? É igual a massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3 vezes a aceleração. Essa é a equação aqui final, tá? Para a aceleração para o lado direito. Vamos ver as alternativas agora. Quando a massa 3 mais a massa 2 é igual à massa 1, não existe aceleração. O que acontece na primeira afirmativa? Ele fala que massa 2 mais massa 3 é igual a massa 1. Olha esse primeiro termo. Se massa 2 mais massa 3 é igual a massa 1, você vai ter um valor, tipo x, menos x, que vai dar zero. Zero vezes a gravidade é zero. Então o lado esquerdo vai zerar. Como as massas existem do lado direito, a única possibilidade de zerar o lado esquerdo e o lado direito é que a aceleração seja zero também. Então a primeira é verdadeira. Tá? Então, para esta situação específica, a primeira é verdadeira. Para segundo caso, se M3 mais M2 é igual a M1, ou seja, a mesma condição, não tem aceleração, tá? A atração 1 é igual à atração 2. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que a aceleração não existe, certo? Então, essas equações vão mudar um pouquinho para a aceleração não existindo. O T1 vai ser igual ao P1, porque o lado direito vai zerar da equação. Aqui eu tenho que o P3 é igual ao T2. E aqui nessa equação do meio vai ficar aqui o P2 mais o T2 é igual ao T1. Tá? As trações são iguais? Não são. Professor, como você sabe? Ó, olha aí essa equação do meio aqui, ó, 2. Tá vendo que eu tenho a tração 2 de um lado, a tração 1 de um lado, tem um termo somando para conseguir a igualdade? Então não é igual. Para ser igual, teria que ficar T1 igual a T2. Tá? Então não é igual se não tiver aceleração. Se as massas ali, M3 mais M2 igual a 2M1, tá bom? A aceleração do sistema é igual a G sobre 2, gravidade sobre 2. Então aqui é o seguinte, eu vou tirar esse desenho. Ai, gente, falta um minuto. Ai, meu Deus. Espera só um pouquinho, tá? Se a 4 é verdadeira, tá? Se acontecer isso, o que acontece? M2 mais M3 é igual a 2M1. Então aqui, ó, eu vou trocar por 2M1 e aqui por... Opa, desculpa. E aqui por 2M1. Então vai ficar assim. Branco aqui, ó. 2M1 menos M1, que multiplica a gravidade. É igual M1 mais 2M1, 3M1, que é igual a aceleração. Bom, 2M1 menos M1, M1 vezes a gravidade é igual a 3M1 vezes a aceleração. Corta os M1, a aceleração é a gravidade sobre 3. Então não dá gravidade sobre 2. Bem algébrico esse exercício, né? Invertendo-se as posições da massa M2 e M3, a aceleração do sistema não se altera. Aqui, gente, eu não vou nem entrar no mérito das forças da equação, até por questão do tempo. Pensa comigo. Simplifica. Imagina que esse bloco aqui é uma coisa só. Se você inverter o bloco de ordem, vai mudar o peso total que está do lado direito? Não. Então, se não vai mudar o peso total do lado direito, não altera a aceleração. Vai alterar as forças nos fios, mas a aceleração não. Então, a 8 é verdadeira.
E quando M3 é maior que M2, a tração 2 é maior do que a tração 1. Vamos olhar, vou apagar aqui só o círculo que eu fiz. Cadê? Essa aqui é a verdadeira. E a última, só para finalizar, já passei um minutinho. Quando M3 é maior que M2. Ele está falando que a caixa que está embaixo, ela é mais pesada, ela tem mais massa, ela é mais massiva do que a caixa que está em cima. Em qual caso você tem que a T2 é maior que T1? Se a massa que está embaixo é maior, significa que este fio aqui, cadê? Está suportando a caixa 3, de alguma maneira, né? Já este fio aqui está suportando a caixa 3 e a caixa 2. Então, não importa se você inverter a ordem ali, tá? O fio que está em cima ele terá uma tensão maior do que o fio que está embaixo. Então, para essa situação aqui, T2 nunca será maior que T1. Não tem como, tá? Então, a 16 é falsa. A gente fica com 1 e 8. Beleza? Gente, esse aqui é um exercício mais embaçadinho, mais algébrico. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês não entenderam, podem perguntar para mim, fiquem à vontade. Mas se não, vocês podem deixar para perguntar na quinta-feira também. Fique também do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Não quero atrapalhar a próxima aula, emendar a próxima aula. Então, nos vemos na quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar um pouquinho aberto aqui até todo mundo sair. Ok? Então, galera, até mais. Boa aula aí para vocês. E fiquem à vontade caso queiram perguntar alguma coisa. Falou, jovens. Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.